Hoje é vídeo de história, porque o nosso amigo Braguinha, Brasão de Armas, trouxe Skyrim é história real e eu posso provar. Me prove, por causa que eu lembro que o Braga, ele tinha se eu não me engano, não me recordo 100%, que o Braguinha, ele tinha um certo preconceito, mano. O Thiaguinho, nosso querido Thiago, professor de história, tinha um... Ai, caralho. Ih, caralho. Tinha um certo preconceito com Skyrim, mano. Porque, se eu não me engano, Skyrim tem uns crimes históricos, tá ligado? Tem, tipo, umas espadas nas costas, tá ligado? Umas armaduras com mulher de peitão, tá ligado? Isso não existia. Eu vi, porque eu vi o vídeo do Braga, eu acompanho geralmente o Braguinha. Então, mano, vídeo almoço, pega o seu prato, porque eu já tô com o meu aqui, ó, pratão de comida, bora almoçar enquanto a gente vê. Skyrim é história real e eu posso provar. E vai tomando, deixa eu deixar um like já, porque eu sei que vai ser bom. Vamos tomando, porque bora. Vamos lá. Vocês pediram tanto pra analisar Skyrim que deve ter bastante coisa historicamente correta aqui. Ih, tem nada. Tô até ansioso. Vários dragão. Já quando o cara lá tá ficando magia no gigante, vários dragão voando. Tá nada, meu nome. Olha. Podre. Esse cara é da hora, Retira, Braguinha. Criminoso, vamos ver o que tem, mano. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. O que The Elder Scrolls Skyrim tem que até hoje é um dos jogos mais populares do mundo? Que lavagem cerebral é essa que a Bethesda fez com a gente, meus amigos? Mundo aberto, cara. Em 2011, medieval, mundo mas eu só aberto, consegui brabo. jogar ele em 2015. Imagina só. Um professor recém-casado, sem grana, com um notebook cocô, que até Tetris lagava, meus amigos. Mas aí, ó. Quando eu peguei... Literalmente. Mano, um dia desses eu vou pegar uma gameplay de Hollow Knight, mano, nobre. Porque... Quando eu tava fazendo os vídeos de Hollow Knight, react de Hollow Knight, tem uma rapaziada falando, pô, em vez de ficar vendo vídeo de lore e tudo mais, joga a porra do jogo. Eu vou testar o jogo, tá ligado? Pra ver se ele rodava. Meu nobre, o jogo rodava a 2 FPS. 2. Literalmente, eu andava pra outra sala do jogo. O meu jogo continuava ali no banco, tá ligado? Travado. Porra, é muscular. Naquele joguinho, e eu vi aquela aí. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Não hoje. Aquele dragão voando. Ele é chamado de dragão. Aquele animal mitológico. Aí vai tomando. Eu só queria ficar com meu cavalinho, passeando pelos bosques, montanhas e rios. Quando aparecia alguém querendo treta, eu dava curva e continuava minha aventura. Mas mesmo sendo um RPG de fantasia pura, broxa, tem muita coisa interessante que a gente pode aprender analisando alguns detalhes que são, sim, muito inspirados na história real. E falando em inspirado, já deu aquele voto inspirado no Braguinha lá no IBEST? Já começaram as votações pra final, galera. Já. A gente já tá entre os 10 melhores influenciadores de educação do Brasil. Já pensou a gente ser tricampeão, galera? Coisa linda. Então, rapidinho, clica no link no comentário fixado, que já vai te levar direto pro meu cartão de votação e pronto. Não leva nem 20 segundos. Então para o vídeo aí rapidinho, vai lá agora e vota, rapá. Vai lá, rapaziada. Vou deixar Feliz também demais por tudo. Agora, com essa missão cumprida, Vou deixar senhoras e senhores, aqui no vídeo também, meu nome. bora começar pelo começo. A história de Skyrim. Os Nordes versus Imperiais. Primeiro, vamos entender a geografia do jogo. O mundo da franquia The Elder Scrolls se chama Nirn, e Skyrim é o nome de tipo um país ou uma província do continente chamado Tamriel, que é muito inspirado na Europa. Então todo o plot do jogo se passa em Skyrim, com muitas regiões que são tipo cidades. Por exemplo, Whiterun, Winterhold, Solitude, Dawnstar. E o plot do jogo, galera, gira em torno de tipo uma guerra civil que tá rolando entre o povo de Skyrim, liderado tipo pelos... assim, o que eu conheço de Skyrim, eu não fui de gameplay, tá ligado? Eu conheço de Skyrim, tipo... de vídeo da rapaziada jogando. Tipo, eu acompanho o Calango jogando Skyrim, tá ligado? Stormcloaks Eu gosto pra contra o caraca do Império Calango de jogando Tamriel. Agora dá uma olhada nos Imperiais e nos Stormcloaks. Em quem que vocês acham que esses looks aqui foram inspirados? Judging by your armor, I'd say you're an Imperial scout. If so, well Os met. mongóis! That's some que fine não. Imperial armor you've got there. The lives of your fellow soldiers are counting on it.
What do you think you're doing? Isso aqui, galera, é cópia descarada dos germânicos e do Império Romano, para nossa alegria. Tanto que o povo de Skyrim são chamados de Nordes e moram no extremo norte de Tamriel. E você sabe muito bem que os germânicos sempre foram uma pedra no sapato de Roma, e Roma caiu justamente pela rebelião dos povos germânicos. Então essa referência histórica aqui, galera, entre os Nordes e os Imperiais ficou demais. Agora deixa eu dar uma olhada nas classes do jogo. Classe do jogo. Calango, meu Deus do céu. Nem lembrava que em Skyrim você podia jogar com um calango. Quem, em sã consciência, escolhe um calango pra jogar o jogo inteiro? O calango jogando calango. Problema. Se você já escolheu o calango de Skyrim, procura ajuda. Ah, mas ele não é um calango, Thiago. Ele é um Argonian. Deixa eu te dizer uma coisa, fanboy. Você fica aí socado nesse apartamento o dia inteiro, gritando Fusrudar, se achando um Dragonborn? Sai desse quarto, menino. Vai tomar um banho e usa sua Insider. Ai, que nojo. Que você vai arrumar até uma namoradinha. De Minha camisa verdade. tá usada, meu Não nome. uma calanga. Pra afastar répteis 10 conto minha indesejáveis, camisa. a Insider Tô vai te fudido. deixar confortável e com aquele cheirinho de Yaw de Whiterun. Insider é qualidade pura, senhoras e senhores. Ela veste bem, é fácil de lavar, é leve, não precisa nem passar. Você que gosta de viajar com pouco Tá peso, bom, Thiago, ela é tá ideal bom. pra você. E pra você aproveitar, tome esse descontão aqui. 15% de desconto na compra de qualquer item no site. E só nesse mês de setembro você pode somar Tá bom, Thiago, tá porque bom. Insider você sabe, é qualidade e conforto puro. E falando em qualidade, bora dar uma olhada nas armas e armaduras do jogo pra ver a qualidade histórica delas. Ou não. Começando pelas armas. Já vai esculambar. Olha a cara dele. Nossa, mano, o bicho, olha o tamanho da espada. A espada tem tipo o tamanho do cara, tá ligado? Ele mete a espada nas costas. Eita, papinho, que papo torto. Olha, faz nem sentido, meu nobre. Não faz nem sentido. Olha a animação. Calma, Thiago, calma! É só um jogo, Thiago, é só um jogo! Pra dar uma disfarçada, os caras se deram o trabalho de fazer. É só um jogo, Thiago! O maluco simplesmente pegou a espada longa e jogou nas costas e ela ficou presa. Isso aqui é obra de Satanás, meus amigos. É só um jogo, Se bem que eu não sei o Thiago. que é pior. Mete uma bainha e faz a espada do cara atravessar a bainha, meu Deus do céu. Nota aqui. Se não me engano foi Zelda. Um cosplayer de Zelda. Ele meteu a espada do Link nas costas, tá ligado? E ele tentou tirar. Aí ele postou no Twitter, tá ligado? Aí nos jogos futuros, tá ligado? Os diretores viram aquilo ali e falaram, caraca, vamos consertar isso aí. Agora o Link ele tem uma animação dele puxando, tá ligado? A espada a bainha pra baixo pra espada caber, da hora. Satanás! É desrespeito pela física em qualquer cenário. Mas em Skyrim, o cara mete-lhe a espada nas costas e dane-se. Isso aqui desanima. Pelo menos essa espada aqui tem uma inspiração bem real. Saca só essas espadas alemãs aqui do século XVI e XVII. Eram espadas bem grandes que foram muito populares nesse período da Alemanha. Saca só esse martelo de guerra aqui também, galera. Bem legal, bem no padrãozão europeu medieval mesmo. Só tá um pouquinho grande, mas eu já vi martelo de guerra nesses filmes e séries aí que parece até uma bigorna. Então tá bem legal de maneira geral. Sempre tem que ter esses machados duplos. É um clássico dos RPGs. Ele falou que não funciona, mano. O machado duplo não existia na antiguidade. Porque machado duplo, se eu não me engano, era pra momento de comemoração, algo assim do tipo, tá ligado? Tipo, era só decoração. Não dá nem pra imaginar RPG sem machado duplo. Mas eu sempre digo isso aqui pra vocês. Esses machados duplos, galera, eles existiram principalmente na Grécia Antiga no período minoico. Só que eles não eram usados como armas em campo de batalha. Eles eram símbolos religiosos apenas. A gente não tem evidência simplesmente nenhuma de que eles foram usados em batalhas ou guerras. Muito menos na Idade Média. Imagina só o peso e o desequilíbrio de usar um bicho desse aqui pra você sair girando no campo de batalha. Não tem Só de você fazer assim, tá ligado? Só de você pegar a porra do machado, tipo,
Aqui, ó. Aí, finge que essa guitarra. Pô, eu tô preparando essa guitarra ali atrás pra deixar como cenário. Mas enfim. Finge que isso aqui é um machado duplo. Só de você fazer assim, ó. Já bota o peso pra trás, tá ligado? Você já tá todo fodido já. Porra, só nesse movimento eu já morri 3 vezes no campo de batalha. O inimigo já me cortou em 3 pedacinhos, já me virei sushi já. Acho que nenhum machado duplo tinha contexto militar. E aí tem adagas também, arcos longos, a maioria bem estilizado, exagerado, só que tem inspiração em muitas peças históricas também. Tipo esse longbow aqui, ó, que foi a flor da arte da guerra medieval inglesa, galera. Os ingleses espetaram os franceses de todos os ângulos com esses arcos longos aqui. O único problema nessa cena aqui é o calango, que tá usando arco longo. Tem muita armadura totalmente estilizada, bem fantasiosa, naquele padrãozão mesmo do Senhor dos Anéis. Então vamos dar uma olhada em alguns setups clássicos aqui dos imperiais e dos nordes pra gente ver algumas inspirações. O capacete, as cotas de malha, até as armaduras de placa lameladas aqui, tipicamente romana. No caso dos nordes, a gente também tem aquele tipo de roupa bem típica mesmo, que a gente costuma ver, tanto em filmes quanto em séries. Muita pele, o que no caso da roupa do dia a dia até que tá legal, só que pras batalhas os caras não usavam armaduras de couro, galera. Eles usavam cotas de malha, bem sofisticadas, eles eram grandes guerreiros, temidos inclusive pelo Império Romano. Então não dá pra colocar os caras como se fossem bárbaros. Aqui nessa cena, por exemplo, eles colocaram o cara com uma cota de malha na pele. Imagina, a cota de malha em contato direto com a pele, os furinhos que não ia fazer, a coceira que não ia dar. Então toda a cota de malha, galera, era sempre colocada em cima de alguma roupa, principalmente um gambeson acolchoado que ia ajudar a amortecer o peso dessas cotas de malhas, porque elas eram pesadas mesmo. Então ia ser um inferninho usar uma cota de malha desse jeito aqui. Mas ó que doideira, o cara tá usando um gambeson por cima da cota de malha. É tipo usar uma cueca por cima da calça. Isso aqui eu não vou nem comentar. Vocês acham isso aqui legal? Isso aqui tá mais pra fantasia de carnaval. Tem que ter muita influência do inimigo pra funcionar direito isso aqui. Armadura feminina com petiola. Assim deixa os otakus de apartamento oriçado em Bethesda. Mas ó, nunca ninguém, em lugar nenhum, fez uma armadura de petiola. Primeiro, porque mulheres lutarem era a coisa mais rara do mundo. E ninguém ia fazer uma armadura exclusiva pra uma mulher lutar. E até mulher tinha rainhas direito? e princesas montadas na grana, meus amigos, se elas fossem usar alguma armadura, ia ser o mesmo estilo dos homens. E se elas usassem alguma armadura, não era pra ir pro campo de batalha e lutar, não. Era só pra fazer uma pinturinha e postar. Pra ficar tirando onda de guerreira. Mulheres em campo de batalha, esquece. E acabou, pô! Agora, senhoras e senhores, vamos dar uma olhada na minha parte preferida do jogo. As construções, castelos e fortalezas de Skyrim. Você pode me chamar, amor, que eu paro, porque você não precisa levantar. Como você tá com esse fone aí? Começando pela Vila Norte aqui, do início do jogo. No meio do vídeo, meu totalmente inspirada em reconstruções vikings que a gente pode ver Pô, até hoje mas na aí, Dinamarca. caralho! Socou o shader. Isso de jogo. Ela é totalmente inspirada em Socou o shader no Star, mano. É porra infinito. Botou shaders infinito na porra do jogo. construções vikings que a gente pode ver até hoje na Dinamarca, Suécia e Noruega. Inclusive a céu Até aberto. Minecraft. Olha só como elas são Fica idênticas, bonito galera. desse jeito. Olha aqui, ó. No jogo inteiro a gente passa por essas pontes aqui, que era a marca registrada do Império Romano por toda a Europa. Isso aqui é arquitetura romana pura, senhoras e senhores. E aqui a gente chega na cidade que, na minha opinião, é a mais lendária de Skyrim, Whiterun. Não preciso nem dizer que isso aqui é totalmente inspirado no estilo nórdico, né? O palácio principal, inclusive onde fica o Jarl de Whiterun, Balgruuf, é um clássico do jogo. Aliás, até o termo Jarl, que era chefe ou líder de uma região na era viking, na era germânica também, é muito usado durante todo o jogo de Skyrim. Saca só como muitas das casas aqui de Skyrim são inspiradas nesse grande salão viking que está na cidade de Slagelse, na Dinamarca. Só que o palácio principal mesmo, onde fica o Balgruuf, ele parece ter sido inspirado nas igrejas nórdicas do século XII em diante, ou seja, depois da era viking. Repara só como é muito parecida mesmo. É porque essas igrejas de madeira, chamadas de Stave Church, meio que se tornaram a cara da arquitetura medieval nórdica, principalmente pelo impacto que essas igrejas tiveram na Escandinávia.
E aí muita gente acaba confundindo essas igrejas aqui como tendo uma inspiração ou feitas na época viking. Então, se os criadores do jogo sabiam disso ou não, eu acho legal vocês saberem que isso aqui não é inspirado na era viking, mas tem influência cristã nórdica. Mas de qualquer forma, tá muito legal essa reconstrução aqui toda. Agora, olha que legal a muralha aqui. Repara nas várias torres de vigia ao longo de toda a muralha. Isso aqui era fundamental para a defesa dos castelos medievais. Só que na era germânica e viking, as muralhas não eram de pedra assim desse jeito aqui não. Os muros dos vikings e dos germânicos eram de paliçadas mesmo, aquelas estacas de madeira. Esse tipo de fortificação aqui de pedra, até castelos de pedra mesmo, eles foram se espalhando na Europa depois da invasão dos normandos. Tipo assim, os castelos, se eu não me engano, eu acho que eu vi isso num vídeo do Thiago ou eu tô inventando na minha cabeça, tá ligado? Mas se eu não me engano... Já aprendi a falar! Mas enfim, os castelos tinham essas paradas em volta, tá ligado? Essas muralhas, entre aspas, esses muros em volta. E logo atrás desses muros tinha um poço, não? Ou nada a ver? Porque tinha um buracaço assim, tá ligado? Pro povo cair. Ou era tipo na frente. Eu acho que era tanto na frente quanto atrás, eu acho, se eu não me engano. Que além do cara ter que se preocupar com a muralha, né? De passar o muro, ele tinha que se preocupar com o poço também, mano. Mó esculacho. A Inglaterra a partir do século XI, que foi depois da era viking. Então os vikings até usavam algumas fortificações de pedras chamadas de Trelleborg, que eram circulares, que é onde está exatamente esse salão aqui. Só que era um estilo bem mais primitivo, que não tem nada a ver com essas muralhas que a gente vê no jogo. Então aqui a gente vê uma mistura bem legal entre vários períodos medievais que acabam enriquecendo o jogo também. Agora repara onde a cidade foi colocada, no alto de um rochedo. Isso aqui já fornecia uma proteção natural e tanto contra cercos, e com a muralha dificultava ainda mais. Mas aí a gente vai pro portão da cidade de Whiterun. Olha que portão bonito. Ué, contra cercos? Por quê? Tipo assim, ó, cerco que eu tô ligado. Os cercos eram tipo quando as tropas ficavam em volta do... Eu vou voltar aqui, ó. Mas aí aqui, ó. Quando ficava em volta aqui, tá ligado? Tipo, pegava aqui, ó, ficava em volta os soldados impedindo que o reino aqui, né, o castelo, o local onde eles estavam tentando invadir, recebessem comida, suprimentos e tudo mais. Então não podia sair, ninguém podia sair, podia entrar. E ficava nessa putaria aí por meses, tá ligado? Semanas. Tipo assim, show. Você tá num lugar alto, tá protegido, tem uma geografia legal, tá ligado? Que, tipo assim, se o cara tentar invadir aqui, por aqui, não vai dar, tá ligado? Então não tem como ele invadir por aqui. Aí é foda. Porém, em quesito de cerco, eu acho que isso aqui não muda nada, por causa que, tipo assim, o carinha, ele pode fazer muito bem no cerco aqui, ó. E preencher essa parte de volta. E acabou, tá ligado? E é isso aí, fica por elas, por elas. Natural e tanto contra cercos, e com a muralha dificultava ainda mais. Mas aí a gente vai pro portão da cidade de Whiterun. Olha que portão Acho que eu tô bonito. sendo enganado, hein? Vistoso. Grosso. Eita. Só faltou um aviso aqui, ó. Invasores, entrem por aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, amiguinho. Do que adianta você ter um castelo com uma muralha colossal, num penhasco natural, mas você ter a droga de um portão desprotegido assim? We'll be keeping an eye on you. Onde é que tá o fosso? Cadê a droga do fosso? Aí o fosso. Tudo bem que o maior problema de Skyrim é essa porcaria desse dragão aqui metendo fogo em tudo. É só um jogo, Aí Thiago! não adianta fosso, não adianta portão, não adianta muralha, não adianta nada. Agora bora pra capital de Skyrim, a incrível Solitude. Isso aqui... O Thiago, ele tem que entender com a mente da rapaziada, tá ligado? Tipo, no nosso mundo, tinha que ter força. Porque nossos maiores inimigos eram quem? Era os humanos, tá ligado? Os próprios humanos. Isso aqui é Skyrim, porra. É bagunça. Tem mago que destrói mundo. É o livro mágico que invoca deuses ancestrais. É dragão que vem do... Aí não tem como, pô. Então, pô. É um colosso inspiradíssimo na arquitetura da Baixa Idade Média por volta do século XIV e XV. Essa era foi o auge dos castelos e fortalezas europeias. Esse estilo aqui, inclusive de Solitude, lembra muito a Europa Central. Uma coisa legal aqui é o castelo que está próximo do mar, que era muito bom para o dia a dia, das necessidades tanto comerciais quanto militares do castelo. Mas também podia ser um pesadelo caso tivesse um cerco maciço, porque aí os atacantes viriam tanto por terra
quanto por mar. Só que a localização estratégica do castelo é excelente. Ele fica no alto de um penhasco, então ele não seria totalmente cercado no caso de um cerco. E aí, avançando pela estrada, antes de chegar nas No muralhas penhasco não tem principais, como a gente tem essa torre de vigia cercar, aqui, ó. né? Com essas fendas para os besteiros e arqueiros se posicionarem internamente no caso de aproximação de inimigos. Essas estradas pavimentadas, inclusive, foram criadas pelo Império Romano. O Império Romano espalhou essas estradas por toda a Europa e elas eram excelentes para dias e temporadas de chuva, que tanto para bens comerciais, para o comércio em geral, quanto para a logística militar facilitava demais a conexão. Então, muito legal esses detalhes aqui. E essa aqui é... Pô, deve ser muito massa andar nos lugares assim, tá ligado? Onde... Tipo, cidade no passado, tá ligado? Tipo, várias pessoas passaram por ali há, tipo, 500 anos atrás, porra. uma muralha secundária para isolar a muralha principal, como uma segunda camada de proteção essencial também. E repara que tem vários níveis de defesa nela também, tem uma espécie de baluarte aqui que poderia proporcionar arqueiros e besteiros ficarem numa boa posição para atacar os inimigos. Naquela torre ali da muralha também ia chover flecha em cima dos caras. Só tá faltando aqui os merlões e as amés, que eram aqueles dentes nas muralhas que eram indispensáveis também para qualquer castelo europeu, porque facilitava muito a defesa e o ataque dos arqueiros. E aí, quando você passa pelo portão principal, vai tomando você chega flechada no também, tá ligado? coração de Esse bagulho. Solitude. Olha esse colosso aqui, Esse é o galera. cover. Dentro das muralhas dos castelos existiam dezenas, se não centenas de casas, construções, igrejas, lojas, hospitais. Fervilhava de vida dentro dessas fortalezas. Tudo que era necessário para o dia a dia das pessoas, elas encontravam ali. Dentro da muralha tinha o castelo, que era a moradia principal do rei ou do nobre. E no caso de Solitude aqui, é o Blue Palace, que mora a Jarl Elisif, viúva de Thorig, o grande rei. E ainda dentro de Solitude tem o Templo dos Divinos, que é inspiradíssimo nas catedrais medievais. Olha só isso aqui, vê se não é idêntico. Só faltaram os vitrais para ficar completo. Os vitrais de Jesus, tá ligado? Whiterun e Skyrim fazem uma mistura incrível entre a fantasia e a realidade que realmente torna o jogo algo incrível em todos os aspectos. Satanás! Mas por que diabos foram meter um calango aqui? Eu até entendo alguém querer jogar com um gatinho. O gatinho era o meu preferido em Tekken. Então eu nem julgo. Um gatinho lindo igual você, a gente até entende, né, meu amigo? Favoritismo. Se você tivesse uma iguana... Agora, se tivesse uma iguana... um calango pra jogar um RPG. 20 horas, 30 horas, 300 horas você sendo um calango, tem que ter... Preconceito com calango, mano! Que preconceito é esse, Thiago? Oh, na moral, pô, mó esculacho. O cara não gostou do calango, mano. Eu parei pra lembrar disso aqui, ó, durante o vídeo. Caraca. Qual era o nome? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai tomando. Ó. Mano, não deixa o Thiago ver o Kratos não, tá? De God of War 3. Não deixa esse cara ver o Kratos do God of War 3 não, mano. Porque, ó, aqui, ó. Como é que fica as espadas do Kratos? Cadê? Porra, não tem uma imagem. Aqui, ó. O cara é sem camisa, tá ligado? Sem camisa e tá aqui, ó, a espada presona, tá ligado? E aí fica aí por isso mesmo. Tanto que tem uma cena no jogo que ele vai botar o bagulho aqui, o bagulho literalmente se teletransporta. É feião, meu nome, é feião. Mas enfim, rapaziadinha, aula de história com o Thiago Braguinha, vendo os pontos que historicamente faziam sentido. E de Skyrim, mano, a arquitetura, pelo visto, os caras acertaram, porém pecaram em várias outras coisas. Porque, né? É um mundo de fantasia, Thiago. Não leve tão a sério, Thiago Braga. Não leve tão a sério, Thiago Braga. Não leve tão a sério. Mas enfim, meu nome. Esse foi o React. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha e tudo mais, meu nobre. Falou. Deixa eu ver se tá pro React. Fui.